Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez poder entrar na sua casa com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. É um programa que fazemos com muito carinho, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos ver uma mensagem muito bonita, uma dívida paga pelo alto. Eu gostaria sempre de relembrar ao nosso querido rádio ouvinte que nós seguimos o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu sempre tenho o hábito de dizer que, sem sombra de dúvida, esse é o livro de biografia, e eu vou até mais longe, é o livro de autobiografia mais perfeito da vida de Chico Xavier. Por quê? Porque foi o próprio Chico Xavier que contou ao seu amigo, professor Ramiro Gama, a sua história na íntegra para que ele pudesse reproduzir essa obra. Tem uma obra que é fidedigna, não houve alterações. O que nós estamos vendo hoje, pessoas fazerem relatos da vida de Chico Xavier, aumentando coisa, diminuindo coisa, pondo coisa. Então esse é um livro que eu gosto de indicar para as pessoas, porque sei que é um livro perfeito para estudarmos a obra de Chico Xavier. Queria agradecer ao nosso rádio ouvinte pela audiência e queria agradecer a todos que têm mandado mensagens. Nosso querido André já que vai passar os nossos meios de comunicações para você também entrar em contato conosco. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos fazer mais um programa, Chico Xavier, um homem chamado amor. O Chico é esta luz, é este exemplo. E os amigos que quiserem acompanhar todos os programas que fizemos até agora estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz. O inédito vai pela programação da Rádio Boa Nova, aproveitamos e colocamos também no YouTube. Então as pessoas que quiserem os 2 primeiros programas, é o nosso querido Sérgio falando dos encontros que teve com o Chico. As idas a Uberaba, a partir de 1985, a história do Dr. Bezerra, o Chico contando algumas coisas interessantes. E a partir do 3º programa, nós já iniciamos o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então está numa playlist, que é o mesmo nome do programa, no canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E podem interagir conosco também pelo WhatsApp, 19 997782794. Relembrando, 19 997782794. Gostaria que você, querido rádio ouvinte, pudesse perceber a simplicidade, como Chico ficava preocupado nas mínimas coisas. Vamos então acompanhar esse relato de Chico Xavier. José, que era o irmão do nosso querido Chico, fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga. Adoece gravemente e, sob a surpresa de seus caros entes familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de lhe amparar a família. Então nós sabemos que José teve um papel muito importante, foi o primeiro presidente do Centro Espírita, é aquele que orientava o Chico na mediunidade, porque o Chico ficava incorporado, era ele que dirigia os trabalhos mediúnicos do nosso querido Chico, estava sempre ao lado do Chico. E ele tem uma doença, uma enfermidade grave, e ele desencarna logo em seguida, deixando na família, e junto da família também, alguns filhos pequenos, que o Chico então acaba auxiliando essa família, né, André Luiz? Logo depois veremos também que o Chico ele praticamente tem um encargo de cuidado dos 2 filhos, porque o José desencarna e a esposa do José vai parar num sanatório em Belo Horizonte. E uma dessas crianças era uma enfermidade tão grave que o Chico tinha que botar comida na boca da criança porque não conseguia durante anos. Não foi um dia não, foi anos. O Chico cuidando com amor, com carinho, dormia no mesmo quarto do Chico. Foi uma fase difícil, mas que o Chico conta que foi de grande aprendizado. Dias depois, o Chico
verifica que o José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta da luz, na importância de 11 cruzeiros. Isso era muito para o pobre médium, pois, no fim de cada mês, nada lhe sobrava do ordenado. Nós vimos, desde o início desse livro, que tanto Chico quanto os seus familiares, eles não tinham grandes somas. Tanto é que quando eles foram comprar uma mesa, eles pagaram 1 cruzeiro por mês durante alguns meses, porque não tinha um valor para pagar 15 cruzeiros, se eu não me engano. Então, 11 cruzeiros, a gente pode imaginar, nossa, mas é R$11. Não, naquela época a conversão era outra. E para uma família grande, numerosa, que o dinheiro fazia falta, o seu pai ganhava pouco, 11 cruzeiros era uma soma considerada. O Chico, pensativo, sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada. O seu benfeitor espiritual Emmanuel lhe aparece e diz: não se apoquente, confie e espere. Horas depois, alguém lhe bate à porta. Vai ver, é um senhor da roça. O senhor é o seu Chico Xavier? Sim, às suas ordens, meu irmão. Soube que seu irmão José morreu e vim aqui pagar-lhe uma bainha de faca que ele me fez há tempos. E aqui está a importância combinada. Olha como o acaso não existe. Então este companheiro havia encomendado um serviço de José e, por algum motivo, postergou o pagamento. E de repente ele soube que José desencarnou, faleceu, morreu e foi até Chico Xavier para levar esta soma. E nós vamos ver com a leitura do nosso querido Sérgio o desfecho disto. Chico agradeceu-lhe e, ficando só, abriu o envelope. Dentro estava 11 cruzeiros para pagar a luz. Sorriu, descansado, livre de um peso. Isso daí mostra para nós, querido Sérgio, queridos ouvintes, a desconfiança que nós temos para com Deus. Nós entramos em desespero e nós começamos a falar aquelas frases naturais de uma pessoa que não tem fé. Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, o meu fardo é mais pesado, a minha família é mais difícil, olha a conta que me apareceu, o meu irmão morreu e deixou a conta para mim. E o Chico ali calmo, centrado, preocupado, é evidente, porque ele estava analisando como pagaria aquela conta, porque o seu irmão faleceu, deixou uma família e o seu irmão não tinha também dinheiro, desencarnou sem deixar nada para a família. Mas o Chico não entrou naquele estado de revolta, não entrou naquele estado de melancolia. É o que nós temos visto na atualidade. Hoje as pessoas entram num estado de perturbação tamanho, de desequilíbrio tamanho, que é até difícil dos amigos espirituais conseguir ajudar. Foi aquele senhor e disse: olha, aqui está um envelope com a soma. E curiosamente era o valor da dívida da conta de luz. E concluiu para nós: que bela lição ganhei. E nós também, para os que sabem olhar para os lírios dos campos, que não temem o amanhã, porque sabem que ele pertence a Deus. Então aqui nós vamos ver nessa lição alguns fatos interessantes. Primeiro, a moral. O Chico poderia muito bem, como muitas pessoas dizem: meu irmão morreu, então não tem que pagar a dívida. Deixou uma mulher com 2 filhos pequenos, não trabalham, então não vai pagar a dívida. Então o Chico tinha um ponto de honra, pagar aquela dívida. Aquele homem da roça contraiu uma dívida para com José. Mandou fazer uma bainha de uma faca, demorou para pagar, mas tinha consciência que devia para pagar. E um belo dia, ficando sabendo que José havia desencarnado, mas devia levar o dinheiro para a família, que era o justo. Aqui eu vejo 2 pontos importantes. É o ponto de honra que antigamente se tinha. Hoje ninguém mais faz questão de pagar ninguém. Nós vemos uma imoralidade tão grande. Naquela época as pessoas tinham um ditado que era o fio do bigode. O fio do bigode era o ponto de honra, ninguém assinava um papel, ninguém assinava nada. Vendia-se uma fazenda, vendia-se um carro, vendia-se uma casa pelo fio do bigode. E era uma coisa muito honrosa. Nós vemos hoje uma questão lamentável.
Pais ensinando filhos, ensinando netos a não pagar conta, a dar golpe, é uma coisa terrível. Então, o que nós aprendemos dessa lição parece até uma lição simples, pequenina, mas é uma lição que tem no seu bojo um conteúdo tão forte, um conteúdo tão grande, que nos faz repensar que é nas pequenas coisas que nós passamos a conhecer as pessoas. E outra coisa que o Chico também tinha de preocupação era em não falar o que ele não vivia. Como é que ele poderia trazer uma mensagem de Emmanuel falando, por exemplo, olha, vamos ser justos, vamos aproveitar a vida e deixar tudo que nós temos de bom, vamos ser amorosos com o que o nosso Pai tem nos emprestado, sendo que ele deu um calote de 11 cruzeiros. Hoje, nós temos visto que as ações não caminham junto com o que se fala, o que se ensina dentro do próprio Espiritismo. Hoje nós temos visto pessoas falando com eloquência, pessoas ouvindo com amor, mas quando sai do centro, esquece de colocar em prática. Isto é um alerta até para nós que apresentamos também o programa, que somos pessoas evidentemente comuns, também estamos na luta do dia a dia. A importância de honrarmos com os compromissos assumidos. O Chico sabia que aquela dívida foi contraída pelo seu irmão, mas aí ele se colocou no lugar do irmão. Se fosse eu a ter desencarnado e deixado uma conta, com certeza o meu irmão iria honrá-la. Então, obrigatoriamente, eu também sou convidado a honrar. É o pensamento adiante, não é aquele pensamento mesquinho, orgulhoso, preconceituoso que nós temos visto na atualidade. Hoje nós temos de tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Hoje a palavra do homem já não serve para nada, hoje tudo tem que acabar num fórum, porque não consegue-se mais dialogar, não se honra mais o que se combina, hoje tem que ter papel assinado para tudo, porque fala-se uma coisa na frente, desmente-se atrás, e não é apenas um problema alusivo no Brasil, não. Nós temos visto em outros países que visitamos, o problema é igual também. A palavra não é apenas no Brasil que não é honrada. Nós temos visto que é um problema da minha geração, do que se aprendeu em casa, da lei da afinidade, que um dia vai deixar de existir, mas que hoje, infelizmente, ainda reina no coração de muitos. É verdade. Eu gostaria também de trabalhar com uma outra vertente, que é a questão da fé. A fé que naquele momento, o Chico ali preocupado com uma dívida que tinha que pagar, Emmanuel diz, não apoquente o seu coração. Logicamente, nós hoje passamos a ter uma ideia de que se temos fé no coração, estamos com o coração aberto, estamos com a certeza de que nós vamos querer resolver uma determinada situação, nós precisamos ter fé, porque as coisas vão aparecendo. É lógico que a gente vai numa loja, contraria uma dívida maior do que aquela que a gente aguenta pagar, não adianta ficar orando que não vai aparecer dinheiro para pagar a conta. Não é isso. Existe uma questão que é fé e outra questão que é irresponsabilidade. Quando acontece alguma coisa que nós temos que passar por uma determinada circunstância, o alto sempre nos ampara. Então nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os anjos guardiões, os bons espíritos, aqueles amigos que estão sempre prontos para nos ajudar. Agora, nós temos que ter também um pouco de fé, confiar. Essa é uma outra lição que o Chico demonstra fé, confiança. Nós temos também aquela outra história do Dr. Bezerra, que ele precisava de um dinheiro para pagar o curso da faculdade, ele não sabia como fazer, ele tinha uma inteligência muito grande em algumas áreas, ele então se propôs a dar aulas particulares. E ali então ele fez anúncio, apareceu uma pessoa, um jovem, contratou umas aulas e disse para ele, eu vou pagar antecipado. Ele diz, não, eu não quero, eu quero ganhar por aula. E ele diz, não, eu vou deixar pago e eu vou vir. Deixou pago, só que eu não vou começar hoje, mas amanhã eu venho começar. E o Dr. Bezerra conta que o valor que ele pagou foi exatamente o valor que o Dr. Bezerra precisava para pagar na faculdade. E ele nunca mais viu aquele jovem.
Que coisa interessante. Então a gente percebe que quando nós temos bons propósitos, o alto sempre nos ampara. E isto não acontece apenas com nós os espíritas, isto acontece com toda pessoa de boa índole, com toda pessoa que crê, que sabe que não está sozinho. A fé, ela, como dizia Allan Kardec, ela tem que ser raciocinada, ela não pode ser imposta, ela não pode ser obrigatória, ela não pode ser pedida. A fé é algo inerente ao próprio espírito daquele encarnado, é aquela crença. Hoje nós temos visto, dentro das próprias religiões, uma falta de fé para com a mensagem. Acha bonito, mas na hora do testemunho, primeira coisa que coloca em questionamento é o lugar que se frequenta. Quantas pessoas que não chegam, e no atendimento fraterno você percebe nitidamente, querem que os espíritos solucionem os seus problemas, seja os problemas financeiros, os problemas conjugais, os problemas com os filhos, os problemas consigo mesmo, como se os espíritos fossem empregados da sua própria vontade. E não é assim que funciona. Então temos que ter fé, temos que ter convicção. Hoje nós temos visto uma falta de convicção por parte daqueles que são os destinatários da mensagem, no caso, nós mesmos. A convicção do amor, a convicção da caridade, a convicção de que não estamos sozinhos. Quando vemos, sentimos abandonados, quando vemos, sentimos sozinhos. E o Chico, Emmanuel, por esta pequenina história, nos ensina que nós nunca estamos sozinhos. Interessante, eu gosto muito de ler essas histórias de Chico Xavier, porque elas são de uma profundidade tão grande, são lições tão simples, às vezes a pessoa lê ou ouve de uma maneira inadvertida e ela pergunta assim, mas o que tem de interessante nessa história? Tem a simplicidade. São nas pequenas histórias, são nas coisas simples que nós reparamos o comportamento do homem, a maneira com que nós lidamos com as coisas. Então são nessas coisas simples, não é, que nós percebemos a grandeza do espírito, a maneira com que ele trata os assuntos, a maneira com que ele aceita as coisas. Quando Emmanuel diz a ele, Chico, não apoquente o coração, eu fico ali imaginando aquele jovem acreditando no espírito, sabendo que alguma coisa há de acontecer. Põe-se a orar, põe a fazer uma prece, vamos pedir para o alto nos ajuda. Então a preocupação do Chico por ser honesto, a preocupação do Chico exatamente por não permitir que o nome dele ou o nome do irmão fosse desonrado. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que nós hoje em sociedade precisamos resgatar. Nós perdemos isso em sociedade. Então nós que estamos fazendo o programa, vocês que estão ouvindo o nosso programa, qual é o teor dessa mensagem? Qual é o fundo dessa mensagem? É nós refletirmos na sociedade atual. É nós refletirmos naquilo que o mundo tem para nos oferecer. É nós refletirmos no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver. E uma coisa muito interessante é que os nossos gestos são olhados por quem está ao nosso lado. Se nós temos um gesto bom, vamos fazer com que outras pessoas também tenham gestos bons. Se nós temos comportamento indevido, nós vamos permitir que as pessoas vejam em nós exemplo de coisas ruins. Então veja o quanto o nosso comportamento pode mudar uma sociedade, pode mudar uma família, pode mudar conceitos. Quando Jesus nos fala que a fé bem sentida, a fé organizada, a fé convicta, a fé racional, ela pode transpor as montanhas. Não apenas as montanhas das imperfeições, mas as montanhas das preocupações, as montanhas das dificuldades, as montanhas que criamos no nosso ontem. Porque fé, além de acreditar, fé é convicção. Nós falamos muito que fé é acreditar. O acreditar, eu posso até acreditar nos espíritos, mas eu tenho convicção neles.
Eu posso até acreditar na mensagem de Jesus, mas eu tenho convicção em Jesus? Eu posso acreditar que eu estou no caminho correto, mas eu tenho convicção disto? O que falta para nós, os cristãos, espíritas e não espíritas, é a convicção. A convicção de que estamos no caminho correto. A convicção de que não é porque eu sou espírita que eu não terei dificuldades, dores, conflitos, lutas. Não é porque eu sou espírita, desempenhando qualquer atividade na casa espírita, que as lutas não baterão na porta de minha casa. Pelo contrário, conforme eu vou tendo uma ascendência espiritual, mais procurarei ser provado. Pedidos que algumas vezes são formulados por nós mesmos, antes de reencarnarmos. Chegamos aqui, passamos pelo véu do esquecimento. Ah, como eu sofro! Olha como a minha dificuldade é grande, igual Jerônimo de Mendonça, a dor do coitadinho. Devemos deixar essa dor de lado. Somos um filho de Deus. Temos dívidas, temos contas perante o alto e perante os homens também. E quando eu as cumpro, quando eu as honro, quando eu consigo colocar adiante tudo aquilo que o Evangelho me permite, que o Evangelho me ensina, que maravilha! Eu começo a compreender os ensinos de Jesus. E aquilo que era uma dificuldade, uma provação, passa a ser o que a história nos mostra, algo natural. Acredito nos espíritos, estou convicto de que não estou sozinho e por não estar sozinho, a ajuda virá. É verdade, como é bonito essas lições. Eu fico aqui pensando, fico aqui fazendo as minhas reflexões e ao mesmo tempo também percebendo o quanto, como sociedade, nós estamos distante do que vem a ser o mundo de regeneração. Porque Chico Xavier foi o exemplo do mundo de regeneração, onde o amor impera no coração humano, onde nós não temos maldade, nós não temos ideia de tentar enganar o outro. Eu me lembro daquela história do Chico, que é a história do tomate, uma história tão pequena, tão simples. O Chico tinha uma quitanda ao lado da sua casa e todo dia o Chico ia comprar 4 tomates, porque o Chico dava sempre também para os animais, não é? E era uma coisa interessante que o Chico pegava sempre 2 tomates bons e 2 tomates mais ou menos. A dona da quitanda percebeu que a postura do Chico não era uma postura comum, porque as pessoas geralmente pegam os melhores. E um dia ela começou a conversar com o Chico começou a conversar com ela, e ela disse: "Seu Chico, poderia fazer uma pergunta?" "Sim, minha irmã. Por que o senhor pega 2 tomates bons e 2 tomates mais ou menos?" E o Chico dizia: "Ah, minha irmã, a sua quitanda perto da minha casa me faz tão bem. Eu sei que as coisas estão tão difíceis e eu quero que a senhora continue com essa quitanda por muito tempo para que eu possa usufruir desse espaço." Então veja, um ensinamento simples, né, André? Mas que realmente está tão distante ainda da nossa visão. Nós vamos agora, caminhando já para o nosso encerramento, fazer um convite muito especial, o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, procure por André Luiz Chiarini Vilar, deixe o seu like na página, venha participar conosco do Evangelho. É um convite a abrirmos os nossos lares com os nossos familiares ou fazendo sozinhos. Vamos pedir força, coragem, entendimento, vamos pedir ajuda, vamos agradecer pela semana que tivemos, vamos rogar pela semana que teremos. O Evangelho foi um pedido do próprio Jesus. É um convite à prática do bem, à multiplicação dos talentos e a continuarmos firmes nesta jornada evolutiva. Então marque aí na sua agenda, todos os domingos, às 18 horas, pela minha fanpage. É só procurar por André Luiz Chiarini Vilar. Vamos encerrando o nosso programa pela rádio Boa Nova, agradecendo a sua audiência. Programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Roga a Jesus que possa continuar nos abençoando, nos envolvendo e permitindo que toda semana aqui possamos estar levando essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Até
o próximo programa. Votos de muita paz, de muita luz, de muito amor, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.